Olá, meu nome é Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui nós ensinamos você a aumentar as suas vendas através de marketing, vendas e liderança. E o tema de hoje, como vender serviços para empresas B2B. Eu acho que hoje é o nosso nicho, né? Nosso principal nicho. Então, o Alex separou esse tema para a gente discutir um pouco aqui como algumas particularidades, né, dessa área, né, para quem quer vender serviço, para vale a pena contextualizar, Alex? B2B, vendas B2B, Pode ser? pode ser? Quer Você contexto... começa? Ele é um Quem especialista em vendas, né? contextualiza? Eu Então, ou ele você? que tem que contextualizar. Bom, vamos lá. Então, vendas B2B seriam vendas para empresas, né? Negócios a negócios. Então, uma empresa vendendo para uma outra empresa um produto ou serviço, e B2C é empresa para o consumidor final. E a complexidade do. É diferente, né? Vender para um consumidor final, seja um produto ou serviço, do que para você vender para uma empresa. Então, se a gente tivesse que fazer algumas considerações, provavelmente o que eu vou falar aqui é um pouco óbvio, mas só para todo mundo ficar na mesma página, a venda B2B, ela tem de ser. Qual é a grande diferença da B2C, né? Ela tem de ser mais demorada. Jornada de compra de uma empresa tende a ser mais demorada do que um consumidor final. E essa é a primeira consideração. A segunda é que, não raro, a venda, quando você vende para a empresa, você fala com diversos decisores. Tem um decisor principal, que é o que vai assinar o contrato, vai validar aquela contratação, mas outras pessoas envolvidas no processo, a gente também poderia chamar ela de decisor, porque o processo da compra só vai adiante se for validado, por exemplo, pelo primeiro contato. Então, essa é uma característica bem significativa de uma venda negócio para negócio, empresa para empresa, porque ela, ela é mais demorada, passa por mais pessoas. Só que, e a terceira consideração que eu faço, olha que interessante isso, né? É uma venda de empresa para empresa. Mas no final das contas é uma venda B2C, porque é CNPJ negociando com perdão, CPF negociando com CPF. Então, uma pessoa de um lado de uma empresa, que é o vendedor, o representante comercial, é o diretor, quem quer que seja, negociando com outro CPF do outro lado da mesa, que está representando uma empresa, mas também tem ali o seu papel como indivíduo. Então, você conhecer como funciona o processo de tomada de decisão, eu acho que é isso que a gente vai falar bastante aqui ao longo do podcast, como funciona a tomada de decisão de uma pessoa e como funciona essa tomada de decisão dentro de uma venda B2B. Então, esse é o contexto. Entendi. Então, assim, na verdade, o B2B, quando então, nós estamos vendendo para a empresa, é muito mais o processo, porque no final a técnica de vendas, né? Você está falando ali com uma pessoa, nada vai mudar. Você entender, às vezes, o perfil, né, Alex? Você, enfim, e não vai mudar. É muito mais, então, em relação a processos. E agora eu vou fazer uma pergunta. O que que te encantou? Quanto tempo, né, Alex, você está nessa jornada? Né? Eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Quanto tempo e por que você. Acho que você é um apaixonado por esse nicho, né? Por empresas, por CNPJs, né? Então, conta um pouquinho aí do teu desafio. Quanto tempo você está nessa jornada? E aí, um desafio mesmo. Por que que você resolveu escolher e tudo mais? Porque é desafiador, né? Não que. Acho que toda venda é um desafio, mas, como o Alex falou, é um processo um pouco mais longo. Então, muitas vezes a empresa ela precisa estar preparada, né, para tanto para receber, mas como também para fechar, porque como o processo de venda ele é maior, então muitas vezes uma pessoa, nós estamos em agosto, então muitas vezes uma pessoa que estava conversando em janeiro vai fechar agora, né, Alex? Eu acredito que seja aí 6 meses. Eu tenho uma empresa aqui que é quase um ano a jornada de compra deles. Então, é isso. Então, para não fugir aqui da pergunta, quanto tempo você está nesse nicho, né? Nessa jornada? E quais os teus desafios?
Eu sempre trabalhei, sempre não, mas 90% das empresas que eu trabalhei era também uma venda B2B. Né? Então, eu comecei no mercado de trabalho, isso há 19 anos, é, numa empresa de consultoria. Então, era uma empresa de consultoria que prestava serviço para outras empresas. Então, já comecei na consultoria. Talvez tenha sido a minha grande base aí. E era muito legal, porque já começava ali um relacionamento. Eu falava com decisores, enfim. Fui inserido num processo de consultoria. E depois fui passando por outras empresas, também negócio, vendendo para negócio. Eventualmente tive um trabalho, né, que foi até longo, talvez uns 5 a 7 anos, que era venda para o consumidor final. Legal, isso num contexto de 19 anos. Mas há 12 anos, a Nordcom ela trabalha apenas vendendo serviço para empresas. Mudou um pouquinho de 2019 para cá, eu vou contextualizar também, mas desde 2013, ah, a gente nasceu vendendo serviços de treinamento, palestra e cursos para empresas. Então foi um recorte do mercado que nós decidimos estar. O desafio é um baita desafio, porque, como você falou, a jornada de compras é longa. A gente mapeia todas as vendas, né? Então a gente tem vendas, teve casos que uma venda aconteceu, foi concretizada a assinatura do contrato um ano depois. Literalmente um ano depois. E foi até engraçado, porque assim, cara, mas faz exatos 12 meses que a gente começou o processo de negociação com essa empresa. Até envio da apresentação, envio da proposta, marca uma reunião aqui, acolá. E assim vai até um ano depois a empresa decidir fechar negócio. Isso depende muito da estrutura da empresa, se é uma multinacional, o nível ali de compliance da empresa, a documentação que ela exige que você tenha, você entrega a documentação, as certidões, então se é órgão público, se não é. Então, assim, essa é a complexidade do da venda para uma empresa, de serviço principalmente. Agora, esse mesmo desafio também é uma barreira de entrada, Sim. que é o problema-solução, né? Muitas empresas não conseguem aguentar esse processo, por N fatores. Desde o financeiro, de fluxo de caixa, a equipe, mas também a nível de documentação. Para você ter essa jornada completa e no final está tudo certo, a empresa firmar um contrato com você, você também tem que estar muito certinho, né? Então você valida, inclusive, a sua empresa operacionalmente e fiscal, financeira, etc e tal. E também a empresa que contrata, ela não quer ficar trocando de empresa o tempo todo. Então isso também cria uma fidelização. O LTV, né, que é o tempo de que a empresa permanece com você, também aumenta consequentemente, porque é como se fosse um casamento. Você demora mais a tomar uma decisão, mas quando toma a decisão, tende a se perpetuar. Então, o mesmo desafio de uma venda B2B de serviço, que pode ser demorada, pode ser um pouco mais estratégica, tem ali etapas a se cumprir, também é o seu ganho, né? Diferente às vezes de uma venda direta para um consumidor final, que ele também te troca de uma forma muito fácil por um outro fornecedor. E adiante disso, Clara, eu posso te dizer, e é claro, eu não fiquei só no B2B, de 2019 para cá, a Nordcom também começou a vender treinamentos, cursos e palestras para o consumidor final. É uma porcentagem menor ainda do nosso negócio, principalmente quando a gente fala de infoproduto, curso, a gente também tem uma venda para o consumidor final, que também trouxe muita expertise para a gente, só que assim, por incrível que pareça, se você já vem da venda B2B, entende todo esse processo, porque às vezes você negocia com 5 pessoas dentro da mesma empresa e faz o mesmo processo de vendas para 5 pessoas tomarem a decisão de fato se você vai estar lá prestando serviço para eles ou não. Conclusão, teste de paciência também, né? Então, total. Então, quando você entra para um negócio B2C que é só você e o tomador de decisão, tende a ser mais fácil. E eu acho que é por isso que eu consigo falar com bastante tranquilidade aqui para você algumas experiências que eu tenho em relação à venda B2B, né?
Sim, não, é bem mais complexo, é interessante, né? Porque se você passa por tantas pessoas, às vezes uma gostou e a outra não. Você não teve a mesma argumentação, né? Então, realmente acho que segue ali uma linha de raciocínio bem interessante. Aí acho que já vai contextualizar aqui o nosso conteúdo. Vamos dizer assim, né? Então, decidir hoje para quem já vende, né, para B2B, eu acho que isso é importante. Claro, Alex, eu já vendo, a minha empresa é igual a Nordcom. Quais, quais são os desafios, né? O que você vai enfrentar, mas também se você tomar essa decisão, ah, não, eu quero realmente vender para B2B. Porque existe isso. Se você tomou a decisão, ah, eu vou vender para. Eu quero seguir esse braço. Porque eu vejo muito isso no mercado, tá? É, é muito melhor você vender para a empresa, porque para a empresa tem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, sim, né? Hoje as empresas têm um poder aquisitivo maior, né? Questão de faturamento e tudo mais. Porém, existe essa complexidade. Então, ao mesmo tempo que, sim, é um bom alvo para se mirar, mas existe essa complexidade. E como o Alex falou, não é um jogo para todos. Realmente, você precisa estar muito certinho. E aí a gente já vai entrar aqui no nosso conteúdo, né? Acho que o que você aplica hoje, né, Alex? Aí na Nordcom, acho que você vai falar aqui para essa pessoa que ou já vende, já tá vendendo, ou decidiu realmente, Alex, eu quero focar nisso. Pois é, então se você hoje vende para. Se você vende serviços, algum, qualquer tipo de serviço para empresas, ou pretende vender serviço para empresas, eu acho que aqui é um momento bem interessante para você. De cara, eu acho assim que a gente pode sinalizar, Clara, é que quando você está comprando um serviço de uma outra empresa, quem assina o papel, quem toma a decisão, a última coisa que ele quer é escolher um mau prestador de serviço. Tá? Então, assim, Imagino. eu acho que essa é a primeira grande sacada e consciência que você tem que validar. Então, quem está contratando um serviço de uma outra empresa tem um cuidado enorme nessa contratação, porque é o nome dessa pessoa que está indo para a roda. Então, Entendi. se a contratação foi errada, quem contratou esse cara? Não, foi a Clara. Quem contratou essa empresa? Foi o Alex. Quem contratou esse prestador de serviço? Foi o João, foi a Maria. Então, quando a pessoa está contratando, na verdade, ela está colocando o seu nome na frente da empresa, inclusive. Então você está me dizendo que internamente isso é ruim para aquele funcionário que fez essa contratação, né? No meio ali da empresa, né? Eu tô trazendo aqui uma ótica para quem for vender serviço para a empresa, tenha ciência e consciência que do outro lado da mesa tem alguém que está colocando o seu nome Entendi. na reta nessa sua contratação. Então, você que está vendendo, qual é a primeira atitude que você tem que tomar? Trazer a total tranquilidade e segurança, e essa pessoa que está contratando o seu serviço, ela não vai ser prejudicada. Se Entendi. você só entender isso, eu acho que já vira o jogo de talvez um monte de coisa que você tenha que ajustar, inclusive na sua apresentação, nos seus documentos, na sua fala, na sua negociação, para entender o seguinte: quem está do outro lado da mesa não quer correr risco. Às vezes a pessoa é gerente, às vezes a pessoa é diretor, às vezes a pessoa é um coordenador, um engenheiro, né? Não importa o cargo, mas a pessoa está ali, via de regra, tem um poder de decisão, né? Tem um cargo interessante ali, hierarquicamente. E aí daí, se você contrata errado, cara, você fica bastante prejudicado na operação, inclusive, ou na empresa. E aí, alguns exemplos aqui. É, de novo, nós vendemos treinamentos e palestras e cursos. O que é muito engraçado. Quando contrato uma palestra, e aí, porventura, eu sou o palestrante, né? Eu também sou um palestrante da própria empresa. Contrato a palestra. E aí tem todo aquele clima de tensão até acontecer o evento. Então, tem briefing, eu envio a apresentação, a gente faz ali uma reunião de alinhamento e tal, mas ainda assim não viu a performance do palco. Sabe que vai ser legal, porque já viu o conteúdo, histórico de conteúdo, já sabe quem é o Alex, não sei o quê. Beleza. Mas quando termina a apresentação e tudo flui bem, tira um peso das costas
da equipe que está contratando, do RH, por exemplo, ou do time comercial, e fala assim: ufa, foi ótima a apresentação, foi bom o treinamento, porque tirou um peso do contratante dizendo: eu escolhi uma boa empresa, eu escolhi um bom palestrante. Então, se entender Sim, sim. esse ponto já ajuda bastante. Não vá com a mentalidade de que a pessoa está. Ao contrário, vá com a mentalidade que a pessoa está contratando você, mas também está colocando em risco a imagem, a operação, quiçá até o cargo, dependendo da complexidade do serviço, para ela. Então, você, na sua fala, na sua apresentação, obviamente tem que ser honesto, né? Tem que ser íntegro. Inclusive, se você não puder entregar aquilo que é esperado, diga que não é, não consigo, isso nós não fazemos, a empresa não faz, eu não atendo, porque é melhor você perder um cliente do que você é, trabalhar para fechar o contrato, chega lá, não entrega o que foi esperado, você prejudicou a sua empresa e, quiçá, prejudicou a vida de outra pessoa, porque essa pessoa estava esperando que o trabalho fosse entregue de uma forma certa, né? Sim, entendi. E na verdade eu acho que para todos, né? Eu vejo a responsabilidade aqui quando alguém fecha com a gente aqui da Converja. Muitas vezes a pessoa que fechou, ela tem uma responsabilidade. A mesma coisa, um exemplo que o Alex deu, agora eu tô trazendo aqui para a parte do tráfego do marketing. Existe uma cobrança muito grande por causa de resultado, por causa de faturamento. Porque muitas vezes aqui para mim, né, como a gente atende também empresas de B2B, eu geralmente estou inserida no time de comunicação, de equipe de marketing. E aí o que que acontece, né? Essa pessoa que tá aqui comigo, que vamos dizer é o meio, né, a pessoa ali da comunicação, tem uma pessoa aqui, que às vezes é o diretor, o gerente cobrando, questão de meta, de faturamento, de lead. Então tem uma cobrança muito grande, e aí, como o Alex falou, aqui a minha responsabilidade de, cara, de fazer essa conexão. Pô, eu não posso queimar essa pessoa, né? Porque senão vai ficar ruim pra mim, lógico, como empresa, né? Como prestadora. Mas, pô, pra ele também, porque ele realmente tá ele tá no meio, ele tá no meio. Ele traz a informação do gerente, do diretor, do tomador de decisão, ele tá aqui e eu tô na outra ponta, né? Isso a gente comenta muito aqui na Converja, né? Que, na verdade, uma das soluções da Converja é a gente ser um braço. A gente ser um braço dentro ali do marketing da empresa. Então, realmente é muito importante. Isso é como o Alex falou, você pode acabar queimando, né, aquela pessoa que muitas vezes te colocou ali dentro. Então é uma responsabilidade, vamos dizer assim, dose dupla, né? Sim, Que é perante a empresa e perante aquela pessoa que te confiou no teu serviço. totalmente, né? Então, essa é uma complexidade da venda B2B, porque se você vai para o B2C, o cara, putz, não gostei do serviço, tá bom, mas sou eu e a pessoa. E ela vai buscar um outro fornecedor, vai ficar chateada com você, não vai te contratar nunca mais, mas foi você, foi de um para um. Na B2B é de um para muitos, né? Então é de uma empresa vendendo para uma outra empresa, mas Correto. tem um monte de gente envolvida no processo. Beleza. Exatamente. Então vamos assim pro passo a passo, né, Alex? Ah, pô, vou fazer a venda. O que eu tenho que fazer, Alex? Conta como é que é o teu dia a dia. Qual é o primeiro passo? Tá. Entrou um lead, você identificou que é um lead qualificado, né? Tá pedindo um serviço. E aí? O primeiro passo, e aí vai depender um pouquinho da estrutura de captação de cada empresa, né? Tem gente que vai captar e vai mandar direto para o WhatsApp, tem empresa que vai captar e vai mandar para um e-mail, tem gente que vai captar e vai mandar para uma reunião, né? Aqui nós fazemos o seguinte, nós captamos através do tráfego pago, esse contato entra para a gente num CRM. Quando vai para o CRM, nós mandamos uma mensagem em texto mesmo no WhatsApp e agenda uma reunião Alex, ó, via e-mail ou via WhatsApp? via WhatsApp. Tá. Então entra no tráfego pago, entra no CRM, pluga no CRM. Do CRM eu mando uma mensagem no WhatsApp para gerar uma reunião. E na Tá. reunião a gente apresenta a proposta. Nós não enviamos a proposta direto. Isso é uma outra sacada para o B2B, porque dependendo do que você vende, fica muito melhor você explicar o contexto e pode ser uma reunião rápida de 25, 30 minutos, mas você já entrega gerando valor
e nessa entrega você apresenta os valores e a proposta. Então esse é um modelo que nós usamos. Cada um tem um modelo diferente, mas esse está bem validado, tá E no esse mercado. até pode ser um tema do próximo podcast, né? Como fazer todo esse fluxo, né? Mas deixa pro próximo. Não, legal. Então, esse seria o primeiro passo, né? Primeiro entender qual é a sua cadência de aquisição de lead. Uma vez que o lead está em contato com você, e pode ser por telefone ou por vídeo, a primeira coisa que eu faço é descobrir qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Isso é um pouco engraçado, né? Porque como é que eu vou... por que eu tenho que descobrir logo de cara, o mais rápido que eu puder, nos primeiros minutos, qual é o perfil comportamental da pessoa que está conversando comigo? Porque vamos lá, pessoas diferentes agem diferentes, de forma diferente. E a tomada de decisão vai também seguir caminho diferente para cada pessoa, porque ela tem uma forma de raciocinar, de pensar, de criticar de uma forma diferente. Então, identificar o perfil comportamental é um caminho fundamental, o primeiro passo bastante relevante. De onde surgiu o perfil comportamental? Na verdade, foi um psicólogo lá em 1920 e pouco, 28, 30, chamado William Marston. Ele categorizou que as pessoas têm 4 padrões a nível de comportamento. Existem depois outras pessoas fizeram também esse estudo, aí cada um usa um nome, mas eu gosto desse do William porque ele tem uma classificação simples, fácil da gente aplicar no nosso dia a dia. Que são 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme, tá? É claro que cada um de nós aqui tem um pouquinho de cada um desses perfis, porém um vai se sobressair. Então, sei lá. E aí forma o acrônimo DISC, né? D de dominante, I de influente, S de estável, né? E C de conforme. A gente até, Alex, vou pegar o resumo dos perfis e a gente coloca aqui embaixo Legal, na descrição. na descrição. Boa. E com base nesses 4 perfis, aí tem testes para isso. Até se você digitar no Google Task DISC, você consegue fazer o seu perfil e descobrir qual é o seu predominante. Mas quando você descobre o perfil de quem está conversando com você, fica mais fácil de você conduzir a conversa. Então vamos lá, vamos falar do dominante, que é o D, né? Do DISC. O dominante é aquele perfil, ou executor, dependendo do nome que você pode achar na internet. Dominante ou executor é a mesma coisa. São pessoas que têm muita iniciativa e que têm foco em resultado. São, pelo próprio nome, dominante, procura dominar o território, o espaço. Podem parecer um pouco arrogantes porque são firmes na sua fala, na sua postura, no seu argumento. São um pouco ríspidos na forma de falar. São meio que cortam, né? Falam e cortam. Bem incisivos, vamos dizer assim. Preza muito o seu tempo, então são pessoas impacientes. Provavelmente você está conversando com uma pessoa, você percebe que ela está impaciente para concluir aquele assunto. Isso é bem comum em uma reunião de apresentação, de proposta, principalmente a gente está falando de empresa para empresa aqui. Sempre vai ter aquele perfil na mesa que é mais urgente na fala e olha, você tem 5 minutos para falar comigo. Cara, clássico de um dominante. E tendem a ser a maioria dos decisores hoje nas empresas, tá? Então, cargo de alta gestão, um gerente, um diretor, não é regra, mas a maioria tem um perfil da dominância. Até por conta disso, talvez tenha chegado Valeu. exatamente a esse cargo, tá? Legal. Dito isso, já muda totalmente a forma de você apresentar o seu produto. Porque se você tem um produto que você é um pouco mais técnico, mais analítico, ou então mais romântico, precisa desenhar um pouco mais o cenário, apresentar isso para um perfil dominante já não dá certo. Porque o dominante, ele não quer tanto o detalhe, ele quer qual o resultado disso. Em quanto tempo eu tenho esse retorno?
quais são os números relevantes que eu tenho que saber. Eu não quero saber a sua planilha toda, eu quero saber só os números mais relevantes aqui. Quais são os números chaves que, com base nesses números, eu já tenho a visão do cenário. É, aonde que a empresa, ou eu, ou a equipe pode chegar e em quanto tempo. Então, se ele tem essa característica. Quando você vai apresentar e quando você faz essa leitura desse perfil que está à sua frente, você já muda a forma de você se comunicar. Não, eu ia perguntar, né, quais perfis eram você observava em maior proporção, mas acho que já ficou aqui claro, né? Eu acho que assim, se a pessoa já sabe, eu vou para uma reunião com um gerente, enfim, com um cargo mais, né, um cargo maior dentro da empresa, ele já pode se preparar, que ele já sabe que ele vai vir nesse modelo que você falou, um cara que vai querer resultado, talvez você já pode até modelar a tua apresentação para te ajudar. Então, isso, acho que assim, é uma dica que eu faria, né? Então, pô, se eu já sei mais ou menos quem é a pessoa, que muitas vezes não vai ser sempre com a gerência ou com o cargo maior. Talvez você vai fazer primeiro com o pessoal, como a gente falou aqui, com o time de comunicação, então é uma outra pegada. Então acho que o que você pode fazer é isso. Pô, já sei mais ou menos. Ele tá naquele cargo. Ó, geralmente, como o Alex falou, não é uma regra. Mas geralmente esse tipo de cargo, ele tem esse tipo de perfil. Então você já pode até se preparar para a sua reunião, para a sua call, para a sua ligação, tá? Então essa acho que é uma dica, né? Legal. E aí você me lembra, quando eu falar dos 4, Tá, só para... vamos continuar. Volta essa pergunta para mim Tá. depois que eu falar dos 4. Por quê? Porque eu vou encaixar que, dependendo do cargo, ele pode até estar com outro perfil com base Entendi. no cargo da empresa. Só uma pincelada aqui. Um cargo de gerente de RH, por exemplo, não necessariamente é um dominante, porque ele é do RH. Ele pode Entendi. ter um outro perfil. Então, legal, boa, ótima pergunta. É, Só me lembra dela, mas assim, via de regra, um diretor executivo, um diretor operacional, sabe, um CEO, um CEO, ele tende a ser a dominante, tá? não, eu trouxe isso porque é uma dificuldade minha. É, como hoje eu faço muitas, né, tenho feito muitas reuniões de vendas, eu preciso fazer isso. Eu preciso identificar, e eu ainda tenho dificuldades, né? Às vezes eu fico ali um pouco na dúvida, mas, é como eu falei, dependendo do carro, você já te dá uma dica para você analisar e talvez se preparar. Mas vamos continuar, que aí depois você estabelece, talvez, ó, esse cargo geralmente é para isso, esse Boa, perfil. boa. Mas vamos lá, então próximo, O o próximo influente, é o né? influente, né? Então no disco ali vai primeiro o dominante, depois vem o influente. O influente são pessoas que também têm iniciativa, ó, perceba. O dominante tem iniciativa, o influente tem também iniciativa. Então os dois, o DI tem iniciativa. Sendo que o influente, pelo próprio nome, é a pessoa da relação pública. Vou dar um exemplo aqui que uma pessoa, Me veio vários à um cabeça. personagem que está muito claro que vocês vão matar a charada do influente. É o Agostinho Carrara. O Agostinho Carrara é um influente total. Sabe, ele fala com o bairro todo, ele é persuasivo, ele pensa rápido, ele tem boa fala, ele tem oratória, ele tem postura, ele ocupa também um espaço no seu movimento. Ele articula muito bem, ele gesticula muito bem. É ótimo para vendas, né? Então, vendedores tendem a ser Esse perfil. influentes, tá? Não necessariamente, é claro, se você tiver um assunto muito técnico, se você vender um projeto, sei lá, bastante técnico, talvez você não queira um influente, porque o influente ele é volátil. Ele não gosta muito de números, ele não gosta muito de dados, ele não gosta muito de planilha, ele não gosta muito de método. Esse é o influente. É um rebelde, porém é extremamente. Ele abre portas. Ele vai conseguir falar com gregos e troianos. Sabe? Ele vai conseguir falar com todas as camadas da empresa e não tem vergonha, ele entra e se coloca. Ele nunca viu ninguém no evento, mas sai do evento com 50 contatos. Esse cara é excelente para abrir portas, né? Aí tem que ter alguém na contenção trazendo ordem, porque ele é desorganizado, a mesa é uma bagunça, né? Ele não tem rotina. Então, todo perfil ele tem o seu aspecto positivo Meu e o seu negativo. aspecto negativo ou a melhorar. E todos são excelentes. Então, o I, que é o influente,
ele tem essa característica. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Imagina você estar conversando com um I na sua frente. Você percebe que é fácil identificar um I? Sim. Você é o vendedor de uma empresa. Você está representando uma empresa e a ideia aqui, sempre ancorando no tema do podcast, é venda B2B. Do outro lado da mesa, ou da tela, ou do telefone, você percebe quem é um I de cara. Esse cara vai contar história para você. Ele vai dizer, você vai dizer, ah, não, porque a nossa empresa tem isso e isso, ah, mas a gente também tem e tal. Ele vai tentar trazer exemplos dele. É aquele vendedor boa praça, inclusive, né? Aquele que chama você de brother quando entra na Hum. loja. É... Legal. Então, assim, você já consegue identificar quem é o I. E o I, o que que você tem que trazer para esse I? Se eu falei que o dominante você tem que trazer resultado, você tem que ser cirúrgico e rápido porque ele tem pouco tempo e é impaciente. Custo-benefício é o que determina talvez a contratação para o dominante. Já o I, você tem que trazer projeção. Como isso vai beneficiar ele e também os demais, mas principalmente como ele pode se destacar com base naquele serviço. Sabe uma coisa que funciona muito bem para o I? Se você fizer o seguinte, dependendo do que você venda. Olha, ao final do nosso serviço, nós entregamos um relatório, inclusive para você apresentar para a sua direção. Isso vai fazer o I sorrir de orelha a orelha, porque eu não vou ter que fazer relatório, que eu acho um saco. Mas eu posso pegar o relatório e apresentar o relatório do trabalho executado. E ele vai assim, nossa, é uma maneira de eu ter um momento de fala, tá? Um momento de inclusive, mostrar um trabalho ou uma escolha de uma empresa certa. Entende o que é benefício e ganho para um, nem, não necessariamente para o outro. Isso já muda, não sei se você já está acompanhando o raciocínio, isso já muda completamente a forma que você vai falar. Talvez você diga a mesma coisa, você vai vender o Maneiro. mesmo produto, o mesmo serviço, contudo, você vai ter que falar de uma forma diferente. Entendi, Você vê entendi. algum I na sua equipe ou em cliente, claro? Pensando aqui. Não, tô tentando até pensar nos clientes. Tem um bastante, mais ou menos. Eu acho que eu, né? Eu tenho influente um pouco. Acho que o meu, na verdade, é influente e dominante, né? É. Eu acho que sou eu. Por enquanto eu tô tentando pensar aqui em mais alguém, mas eu sou um pouco influente, né? Legal. Então vai tentando se encaixar. Talvez a gente possa até deixar o link aqui, né, de um teste do O disco. que que eu pensei? Eu vou deixar o resumo ali dos perfis, que eu acho que algumas pessoas não conhecem. Então a gente vai deixar o resumo aqui embaixo, você vai olhar, e aí o Alex a gente pode colocar o link. Aí Isso. você faz, ou teste um pouquinho longo, né? Mas assim, super vale a pena. E até uma dica que foi o próprio Alex que me deu, é bom você sempre refazendo, porque você muda. Você vai mudando. Eu acabei mudando, acho que, da minha jornada. Hoje eu já tô seguindo, né? Eu já tô em um outro posicionamento. Então, conforme você vai crescendo, caminhando, também o teu perfil muda, né? E isso está diretamente relacionado à maturidade, né? A gente vai criando maturidade. Com base no teste que você vai fazendo, você também vai se conhecendo e talvez até ajustando o que você tem que melhorar no seu perfil e se aproximando mais aos pontos positivos do próprio perfil ou até em pontos positivos de outros perfis. Então isso é bem interessante. O próximo, Clara, é muito legal também, que é o estável, né? Ou estabilidade. Pessoas com perfil da estabilidade são pessoas que pensam muito nos outros. São pessoas que olham o todo. Ele olha a árvore, mas também consegue enxergar a floresta. Uma analogia que a gente pode fazer é o avô, é a avó que está sempre preocupada com todo mundo. Vai se preocupar desde com o neto, com os filhos, ou então com aquela pessoa do RH, por isso que eu trouxe o exemplo do Ah, RH, que joga pro time, né? Que tem que jogar, olhar o todo, 360. A estabilidade ou o perfil estável tem medo de erro, tá? Tem medo uhum. de escolher errado e tem medo, não gosta de sair da zona de conforto. Então, para o estável, a, a rotina é muito importante e a mudança nessa rotina é vista como um risco. Olha que interessante. O time de segurança do trabalho, ele chega a ser estável, geralmente, a equipe de segurança? Ou ser?
Tem de tudo um pouquinho, não? Tem, é. Não, não há dúvida. Porque sempre no time da segurança vai ter aquele cara que é mais influente, que é o boa praça e tal. Vai ter alguém estável, vai ter alguém que é conforme, que eu vou falar mais à frente, que é mais analítico, mais dado. E pode ter, não vejo muito, com muita frequência não, mas pode ter alguém dominante, tá bom? Tá. Então esse estável, por que que é importante? E ele é mais introspectivo. Se eu falei que o dominante, ele tem muita iniciativa, ele tem presença, mas é aquela presença, sabe, um pouco militarizada, né? Um pouco corte rápido, Tramontina. Esse é o dominante. Ele fala às vezes uma coisa que você fica mudo, porque ele falou de uma forma tão cirúrgica e tão precisa e tão direta, parece que você, nossa, mãe, não fica sem fala. Esse é o dominante. O influente também ocupa espaço, mas é aquela pessoa boa, boa de praça, boa de conversa e tal. Já o estável, ele é introspectivo. Se você tiver que conduzir mais a conversa do que ele trazendo informações para você, você pode considerar que ele é um estável. Se, ah, e aí, se você perceber que traz objeções, por exemplo, mas isso não vai alterar muito as coisas, mas isso vai mudar muito o fluxo de trabalho, ou o quanto isso vai afetar A, B, C, D, você vai perceber que ele está pensando no time, está pensando em todos. Aí você vai matar a charada. Esse cara, essa pessoa que está na minha frente, esse contratante, ele é estável. Se ele é estável, eu já sei que ele tem medo de mudança. E eu tenho que trazer segurança para ele. Então tem que trazer assim, olha, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar, vai bagunçar, mas vai deixar tudo arrumado para você e você vai conseguir ir para casa em paz, sem problema nenhum. Então você tem que trazer segurança. E aí, o que é importante para o estável é prova social. Traga a prova social. Mostre para quem você fez o serviço. Isso serve para todos, tá? Para todos. Mas é muito relevante pro estável. Porque se ele tem medo de errar e ele tem medo da mudança, o que vai garantir a contratação é saber que outras pessoas fizeram. É garantir que ele não está sozinho, ele não está sendo o primeiro. O dominante não. O dominante ele pode até assumir o risco de ser o primeiro. Ele até gosta disso. Porque se der bom, ele vai se destacar, né? Isso, e ele vai pensar o seguinte, cara, eu tô sendo pioneiro no mercado. O dominante ele pensa É nisso. muito perfil do. Não, veio várias pessoas aqui na cabeça. Pensa assim, a palavrinha assim, pioneiro, ele, já gostei. Vou ser o primeiro? Seu nome vai ser marcado na história por ser o primeiro. Então o dominante gosta disso. Já o estável não. Cara, eu não quero ser o primeiro. Deixa todo mundo na frente, depois de validar o produto, aí que você me fala, vem vender para mim. O... Aqui, pra mim, o gestor de tráfego, né? Até a gente fez um processo seletivo agora para gestores de tráfego e muitos estáveis, né? Eles são mais introvertidos, né? Muito. Dependendo, né? Ficam muito ali na frente do gerenciador de anúncio, mas a gente pegou vários perfis estáveis. E aí não é um assunto aqui, mas até para contratação seria legal, exemplo, o estável é um ótimo colaborador para o time de saque, atendimento ao cliente. Por quê? Porque como ele pensa nos outros, ele vai se colocar na posição do cliente para resolver o problema dele. E isso é verdade. Então, se você colocar um atendimento ao cliente ao dominante, acabou Lascou. tudo. Ah, comprou porque quis. Eu falei pra você comprar. Esse é o dominante. O influente, você, não, não tem problema. Você compra outro, a gente resolve no próximo. E o estável não, ele vai se colocar na posição e vai Ele vai tentar até resolver. pagar ali se tiver que Ele vai. o produto errado. Exatamente. Então, assim, mas não é um assunto de hoje. Tá, bora. E o último, qual é? Conforme. Conforme. Ou analítico, né? E o próprio nome diz, conformidade ou dado analítico. É uma pessoa que olha número. Se a gente fizer a mesma analogia, é o auditor fiscal. Aquela pessoa que vai olhar a conformidade. Cara crachá. Olha, você falou que ia entregar X metros de tal coisa e não entregou X metros, entregou menos X ou mais X. Então a pessoa é uma pessoa que tem bastante conhecimento técnico, via de regra, conhece tecnicamente do produto, do serviço, é,
tem bastante informação a nível de número, de dado, de projeção, de relatório, de estatística, de tudo que você possa imaginar. É uma venda um pouco mais difícil, porque você precisa também dominar o assunto, porque senão ele fala assim: não, você sabe menos do que eu, você não é para estar comigo aqui, não é para estar prestando serviço para nossa empresa. Eu quero uma empresa, preza muito a qualidade, o conforme. Eu quero uma empresa no nosso nível. Inclusive, são frases que às vezes você pode ouvir de um conforme. Eu quero um prestador de serviço, eu quero um fornecedor, eu quero um parceiro que esteja à altura do nosso negócio. Olha isso. À altura do nosso negócio. Esse cara está prezando a qualidade. Sim. Ele quer alto padrão. Ele quer conformidade. E é um profissional que é muito analítico, muito técnico. É um engenheiro, né? É o perfil do engenheiro, é o perfil, né, do engenheiro. É o Acho que quem lida perfil com número, fechamento de. é o número, é o perfil do contador, do Sim. economista, pessoas analíticas, né, O pessoas gestor que de tráfego com também tem gestor de o tráfego. tráfego, pessoas que mexem com dados, probabilidade, estatística, número, matemática, todos tendem a ter perfil de conformidade. E eu acho que muito legal isso. Então, qual o trabalho de casa? Acho que entender, fazer exatamente o que o Alex falou, né? Faz o teste, já começa a encaixar ali, eu acho que é esse perfil, né? Identificar o seu próprio perfil, como lidar. Então, acho que. E até uma outra dica, eu tenho um caderninho com todos eles anotados, né? Então, às vezes, quando eu vou numa reunião, eu olho, né, um pouquinho. E se E for uma reunião online, fica melhor, porque você mais pode fácil. deixar o seu caderno embaixo do lado do notebook. Você vai conversando e vai tentando encaixar essa pessoa no perfil. Agora, um importante, claro que eu acabei não falando, na conformidade. Como você vende para esse cara? Fala a língua dele, traz número, traz Sim. dado. A prova social também vai ser importante. Quantos clientes, qual o ROI, a redução do custo, ou então o aumento de produtividade, traz números para essa pessoa, tá? E aí, eu acabei te cortando, desculpa, mas o que é importante? Eu te falei o primeiro passo, né? O primeiro passo é identificar. Perfil. Identificou o perfil comportamental? O segundo passo é você ter um dever de casa seu, que é só uma relação de benefícios do seu serviço. Do lado esquerdo, uma relação de benefícios. E do lado direito, uma relação técnica do seu serviço. Conforme você for conversando, você vai sacar dessa lista a informação com base no perfil comportamental da pessoa. Interessante. Se você está conversando, e pode ser por telefone, tá? Pode ser por telefone. Eu identifiquei por telefone que com quem eu estou falando é conforme. Eu já tenho uma listinha na minha mesa dizendo, ó, conforme eu tenho que falar sobre isso do meu serviço. Eu tenho que falar os dados do meu serviço, o tempo de entrega. Se eu tiver que devolver especificações técnicas, você fala mais especificações técnicas e aí deixa o benefício para depois. Ah, não, eu identifiquei que ele é dominante. Então fale mais de resultado, tempo e seja cirúrgico. Deixa essa pessoa conduzir o processo. E influente, traga projeção. Como que essa pessoa vai se posicionar uma vez que está comprando seu serviço. E se for estável, traga segurança. Então você tem que ter uma lista sua na mesa de benefício e especificação técnica. Benefício do lado esquerdo, especificação técnica do lado direito. E com o passar do tempo, em um mês, você vai ter isso no sangue. Fez uma reunião na rua, você já vai saber usar isso, dependendo do perfil que você encontrar. Então, se você é dono de empresa, já manda esse podcast pro seu time de vendas, que isso vai ajudar muito eles. E geralmente eles que conduzem ali a venda, fazem a apresentação. Então já pega esse podcast que talvez e até para você entender se seu time de vendas está fazendo isso ou você mesmo, né? Hoje quem faz as reuniões ainda de vendas, por exemplo, na Nortecom é o Alex, eu faço ainda da Converge. Então, tanto para você, mas como para o seu time. Se ele ser. Muitas vezes, principalmente quando é etapa do funil, você não está conseguindo dar continuidade no teu processo de vendas, essa pode ser Você pode estar errando nesse processo. E Totalmente. principalmente no B2B, como o Alex falou, que tem toda uma série de particularidades. Beleza, muito bom essa parte dos perfis. Eu acho que não sei se você não conhecia.
Coloca aqui embaixo, comenta. Se você tiver alguma dúvida, manda pro Alex. O Alex vai responder. Pode chamar lá no direct, né, Alex? Que o Alex vai responder. Porque isso para muitos ainda é algo novo. Como eu falei, eu conheço, mas ainda tenho minhas dificuldades. Então, se é a primeira vez que você ouviu falar nisso, já vai estar aqui num resumo para você começar a identificar aí na sua empresa. Então, bora lá. Então, legal. Então, ó, Identifiquei. passo a passo. Identificar perfil comportamental. Passo 2. Ter uma listinha, a gente chama isso de playbook, né? No mundo comercial. Mas basicamente é uma lista que você possa atender esses 4 perfis. Então, na sua lista de argumentação, na sua lista de benefício versus especificação técnica, você tem que ter argumentos a nível de benefício e a nível de especificação técnica que atenda a esses 4 perfis. Então, eu tenho que ter argumento caso eu converse com D. Eu tenho que ter argumento caso eu esteja conversando com I. Eu tenho que ter argumento caso eu esteja conversando com S e argumento caso eu esteja conversando com C. Respondendo a sua pergunta, quais são os cargos para isso? Ah, sim, vamos voltar. Então, vamos lá. Se você estiver conversando na mesa com o diretor financeiro, provavelmente ele é C. Não é uma Tá, regra. ele é um Ele é estável. Não, C é conformidade. Ah, tá. Então, Não, eu tô olhando aqui outra coisa. eu Tá. tô conversando com o diretor Vocês viram que eu financeiro. preciso estudar mais, né? Eu tô conversando com o diretor financeiro. Cara, Tá. É a analítico chance dele total. ser analítico conforme é muito grande. Tá. Eu tô conversando com o CEO da empresa, com o diretor comercial. Dominante. Dominante, Acertei total. uma. Eu tô conversando com a gerente ou com a diretora de RH. Estável. A chance de ser estável é grande. Eu tô conversando com o diretor de marketing. Ah, influente. Pode ser influente, pode ser dominante, depende. Mas a chance de Sim, ser influente é grande. Então, assim, perceba também que, dependendo de quem você conversa, o próprio cargo pede um perfil comportamental, tá? Então, essa é outra sacada, que é um parêntese dos 2 primeiros passos. E não raro, você às vezes entra pela porta de entrada da empresa conversando com a pessoa o influente. Por quê? Porque alguém pediu para fazer o orçamento. Tá acabando no estável. Você começa às vezes pelo estável, por exemplo. Ó, a menina lá, o diretor pediu para a secretária, para alguém do time, ou o gerente pediu para alguém do time fazer o levantamento das empresas. E às vezes o seu primeiro contato é com essa pessoa que não vai tomar a decisão, mas é a pessoa que está coletando propostas. E aí, se você também tem que identificar o perfil dessa pessoa, porque fica fácil falar, o diretor financeiro é C, o diretor tal é D. Isso fica mais fácil. Mas é o assistente administrativo que está orçando com você. Qual o perfil dessa pessoa? Pô, eu vou Cara, falar, Alex, até o pode estagiário, né? o estagiário. Gente, pode ser D, I, S ou C. Então, por isso que você tem que saber, porque você vai vender primeiro para esse estagiário para sua proposta subir. Exatamente. Se você não conseguir nem vender para o estagiário, a sua proposta nem chega na mesa do gerente, seja lá qual for. Então, é importantíssimo você fazer a leitura do perfil comportamental de todas as pessoas que estão entrando em contato com a sua empresa para gerar uma proposta. Vendeu, cara, se você não está conseguindo vender para o estagiário, tá ruim, volta para prancheta para desenhar os seus argumentos, mas faz a leitura disso para sua proposta e adiante, e aí depois você vai ficar mais fácil. Olha, agora eu estou conversando com o gerente operacional. Ah, não, então, pô, gerente operacional dessa empresa, com essa característica de empresa, deve ter um perfil tal. Já vai um pouco mais preparado para a reunião, tá? Não, sim, por isso que você trouxe esse tema, né? A escolha do tema foi por isso, porque existe uma complexidade. É um fluxo realmente maior. Então, é bom que dá para treinar bastante. Você vai falar num processo de contratação, você vai falar com uns 10 perfis aí diferentes. Hoje pela manhã eu estava fazendo uma reunião com um cliente da Converja, né? E eu até comentei isso pós-reunião com a Clara. Eu falei assim, Clara, ele primeiro precisa perder bastante vendas para poder eu entrar no processo da venda. Porque se ele não perder, né, ter leads, contatos e propostas enviadas e perder as propostas, faz parte do jogo eu não ganhar as propostas para poder analisar, cara, o que eu estou fazendo de errado para ajustar e começar a fazer certo. Então,
é isso. É treinar e treinar e treinar, mas também ir consciente que você vai perder negócio. Você Sim. vai errar, mas o erro, se você souber, né, o caminho que você está trilhando, você pegar o erro e ajustar, vai te ajudar nas decisões futuras, né? Nas conversões futuras também. Sim. E por último, não menos importante, ou deixei faltar alguma coisa aqui? Não, e o por último, talvez mais dois pontos, mas são rápidos, que é fundamental, eu vejo muita gente perdendo oportunidade com isso, que é ouvir o que a pessoa fala. Gente, eu vou olhar até para a câmera aqui para falar. Gente, se você ouvir o que o seu prospect lead está dizendo, você só vai pegar o que a pessoa está dizendo e vai encaixar no D, no I, no S, no C. A pessoa vai dizer, nossa, ele me entende mesmo, né? Não, aqui entre nós, você só está repetindo, né? Ajustando a fala da pessoa com base na sua solução. E ela vai falar assim: nossa, o João, a Maria, o Alex, a Clara entendem muito do meu negócio. Na verdade, você só ouviu de verdade, com total atenção, o que a pessoa está dizendo. Eu fiz isso esses dias, por exemplo. Faço isso o tempo todo, mas está bem recente, por exemplo. Foi ontem. A pessoa, de novo, pedindo uma palestra, agora, para o final do ano, e disse para mim: Alex, a gente vem ano a ano fazendo uma palestra online. E o time já está saturado do online. A gente queria uma palestra presencial, a gente sabe do seu perfil, etc e tal, que vai ser extremamente dinâmica e diferente. É por isso que a gente está orçando aqui com vocês. É o que que eu respondi. Muito bom, João. É exatamente porque muitas das vezes o time fica saturado com palestras online, muitas das vezes. E é muito importante você quebrar esse padrão com uma palestra que possa ser. E, inclusive, tem uma palestra que atende exatamente esse requisito que é tal e tal e tal, porque eu faço de tal e tal forma. Aí a pessoa, mas é isso que eu quero, É. Alex. Pronto. E às vezes você fica pensando, né? Apesar que eu acho que o Alex vai falar um pouquinho sobre a apresentação, mas tem pessoas que às vezes pensam que eu preciso montar uma super apresentação. Acho que sim, a gente vai falar sobre isso, né? O B2B tem essa particularidade. Mas a tua condução da reunião, na verdade, é o quê? Ouça, 90% só você escutar a pessoa. ouça de verdade. A maioria das pessoas ouve um outro pensando no que vai falar. A Clara tá falando comigo, mas eu não tô ouvindo o que ela tá falando. Na verdade, eu tô pensando no que eu vou falar depois da Clara. Você não tá ouvindo. Você não tá com atenção plena naquela conversa. Se você tiver totalmente ali atento no que está sendo dito e às vezes até tomando nota, você vai reparar que a solução o cliente está te dando. Ele mesmo já está te dando o que ele quer e a solução que ele está buscando. Agora você vai dizer, de novo, integridade acima de tudo. Você ajuda esse cliente a resolver o problema. Se você ajuda, não tem problema nenhum usar a fala do seu próprio lead para você vender o seu serviço. Aliás, você vai estar ajudando o seu lead, o seu contato, a contratar um bom serviço. Agora, se você não atende, por favor, fale para ele que, olha, eu não atendo, eu entendi o que você precisa, mas eu não sou essa pessoa, a nossa empresa não é essa empresa que você está buscando no momento. Talvez no futuro, mas agora não. Integridade é acima de tudo. E é isso que mantém, inclusive, o B2B é isso, né? O que mantém você por muito tempo no mercado é ser íntegro, é ser honesto. Integridade. Verdade. E o último, fala, claro. Apresentação. Criar uma apresentação que tenha. Aí você colocou aqui alguns 4 pontos, né? Fala, dá a sua visão primeiro, que depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Os 4 pontos, né? Assim, por que que eu deixei a apresentação por último? Então eu falei identificar o perfil comportamental, ter uma lista de benefício versus especificação técnica, ouvir o cliente. E o quarto é ter uma apresentação legal. Porque hoje na venda B2B, as empresas contam muito a forma como você se apresenta. E quando eu falo Sim. apresentação, é tudo. É o slide que usa, se você usa slide, é o PDF que A você. proposta, A né? proposta, o PDF que você envia, se envia, é o e-mail que você manda, se manda, é o WhatsApp, é a sua apresentação física, é tudo. É o slogan da tua empresa, conta demais isso para a empresa. Então, a apresentação conta muito. Não, é uma característica, né, do B2B. Talvez eu tenho pessoas
pessoas próximas que fazem muitas vezes uma reunião comercial no mapa mental, que super eu acho ótimo, é uma reunião super dinâmica. Eu já fechei contratos fazendo reuniões no mapa mental, mas aí a gente está trazendo aqui, né, uma característica do B2B. Eles são pessoas que gostam de, né, uma apresentação, é, fazem diferença, né? Sim. A apresentação é fundamental. Segunda coisa, muito relevante, resposta rápida. É engraçado isso porque não é uma questão de você. Como é que eu vou explicar a questão da resposta rápida? Gente, tem muita gente enviando proposta ao mesmo tempo para você no B2B. E quem está recebendo a proposta tem uma demanda muito grande nas empresas. Não raro, a pessoa vai olhar só a primeira, no máximo a segunda que recebe por e-mail. Então, se você é o primeiro a responder, a chance dessa pessoa continuar a conversa com você é muito grande. E os outros, depende, só se for uma empresa que precise, sei lá, de 3 orçamentos. Ela vai olhar os 3, mas só vai olhar os 3. Se ela recebeu 10 propostas, ela não vai olhar as 10 propostas. Não em absoluto? Claro que não, né, gente? Tem gente que consegue olhar as 10. Mas o que eu entendo e pela experiência, eu vejo que não dá tempo e ela vai olhar ali. Se eu tenho que olhar 3, eu vou olhar as 3 primeiras e ponto. A não ser que nenhuma das 3 esteja dentro do perfil, aí eu vou olhar a quarta, a quinta. Mas se as 3 já tiver minimamente ali parecida, eu já vou ficar dentro das 3, não vou olhar a quarta e a quinta. Então, seja rápido na resposta. Ou eu ia considerar que esse era o pulo do gato. Tinha que ter, né, tinha que ter falado lá no começo do podcast que ia dar uma dica ouro, porque Legal. realmente, aí mais uma vez, as pessoas dentro do B2B, né, elas precisam fazer cotações. Isso né, E é para tudo, é para software, é para prestador de serviço que vai fazer tal coisa, é muito também. serviço dentro de uma empresa. E não é assim, no mínimo 3, né, Alex? Eu tô falando 3, mas nem sei. Você falou aí 5, né? Tem 10 propostas. Mas no mínimo, a pessoa que tá fazendo o levantamento, ela tem que levar pro gestor, né? No mínimo aí 3 propostas. Então, isso faz toda a diferença. Quem responder primeiro vai com certeza estar na frente. Sim. E para fechar, duas coisas que eu acho que o tempo traz, talvez depende do que você está me ouvindo. Se você tem tempo e não tem isso, já corre atrás do prejuízo. E se você está começando agora, já vai criando um dossiê seu. É prova social e autoridade, não tem jeito. B2B pede prova social e autoridade. Sim. Quais são as empresas que você atendeu? Quais são os clientes? Inclusive, eu já tive, olha só que coisa, eu já tive pedido fechado de empresa que me pediu para mandar notas fiscais, sei lá, as últimas 3 ou 4 notas fiscais do mesmo serviço. Nossa. Exatamente. Na verdade, eu não entendi muito bem por que era. Eu não sei se era porque queria saber. Porque tem código, né, lá na nota, para ver se eu tô dentro emito a nota dentro do código certo. Não sei se era isso. Ou para ver se o valor estava condizente. Exemplo, eu estava pedindo Ah, X para ela. Tá, mas ele cobra esse X para outras empresas do mesmo, verdade. fornecendo o mesmo serviço? E aí, sim, mandei lá, olha, aqui as 3 e 4 últimas notas desse mesmo serviço. A pessoa vai ver lá o valor. E aí você, não, o que ele está me pedindo aqui está dentro do que ele costuma cobrar. Então, eu fiquei na dúvida se era uma coisa ou outra, ou as duas coisas, mas o fato é que teve empresa que pediu isso. Gente, tem empresa que pede coisas que a gente até acha meio absurdo, né? Você provavelmente já passou por isso. A gente manda, a gente quer vender, né? Então a gente pega e tá bom, então toma aqui, é isso que você tá me pedindo, tá aqui, ó. Eu acho que a frase, então, é saber jogar o jogo. Você quer jogar esse jogo? Tem pessoas que não querem, né? E tá tudo bem. Tem muita. Ah, é chato. Você tem que aprender a jogar o jogo. Ou talvez quando você venda pra um profissional liberal, a tua. Como é que é? O teu, a tua entrada, né? A tua receita é muito mais rápida quando você vende pra um CPF. Uma característica do mercado eu já vejo assim, o Alex ali, algumas negociações, você vai receber 3, 4 meses depois. Então é isso, gente. Acho que a decisão. Eu quero jogar esse jogo? Quero, tá tudo bem. Então é uma característica, não é que seja chato ou errado. Se ela tá te pedindo,
esse é o jogo. Então, só recapitulando, eu acho que esse foi muito bacana. Como eu falei, se você decidiu vender para B2B, se você tem um time que está inserido nesse mercado, manda esse podcast, acho que vai ser muito produtivo. E só recapitulando o que a gente comentou aqui, hoje a gente trouxe um tema para falar, né, para quem vende, como vender para o B2B. E aí, um dos primeiros passos é você primeiro identificar o perfil comportamental. A gente vai deixar aqui os perfis, se você nunca viu, se você tem ainda dificuldade, como eu falei, chama o Alex, pode deixar aqui no podcast mesmo um comentário. Saiba ouvir o teu prospect, seu lead, pare para escutar. Listinha de desejos, listinha de desejos é ótimo. Faça Benefício versus especificação. sua lista de benefícios e Apresentação. apresentação. Que a apresentação envolve autoridade, prova social e também e-mail, resposta rápida e todo o layout da sua apresentação. E como a gente falou aqui, isso é algo que às vezes no primeiro momento pode ser algo chato, mas daqui a pouco já vai estar no sangue, você nem precisa de listinha nenhuma. Já identifiquei, já sei os benefícios e conduz a reunião. É isso. Se você precisa de uma empresa que para gerar mais leads para você, entre em contato com a Converge Ads. Se você quer estruturar a sua operação comercial, treinar o seu time, entre em contato com a Converge Ads, a gente pode te ajudar. Fechado. Até o próximo episódio. Até o próximo Tchau, pessoal. episódio. Tchau, tchau.